Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dar início, então, a mais uma reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2025. A gente começa, como sempre, primeiro passando pelo cenário local. A gente teve uma semana onde o Bovespa apresentou bons ganhos, né? Tivemos alta aí de 2,94% na semana, cotada a 122.350 pontos. Essa alta ela veio muito em linha com um otimismo maior do cenário global, onde a gente teve os ativos locais apresentando um bom desempenho, né? A gente teve, principalmente lá nos Estados Unidos, a queda dos rendimentos das Treasuries americanas, que contribuiu bastante aí para o fechamento dos vértices mais curtos da nossa curva de juros por aqui, tá? E também tivemos dados positivos da economia chinesa, que também acabaram impulsionando aí o setor de commodities, né, como siderurgia e mineração. Domesticamente, os investidores ficaram bastante atentos ao cenário político, né, após o governo ele revogar uma norma da Receita Federal sobre o monitoramento de movimentações financeiras em relação, depois a uma série de críticas, né, da população, principalmente com relação ao PIX, tá? E a gente teve, então, como destaques positivos aqui, as ações da Petz foram as que mais subiram na semana, tiveram alta aí de mais de 10%, depois da notícia sobre a possível fusão com a Cobasi, né, ser aprovada pelo CAD ainda agora nesse primeiro trimestre do ano, tá? Outro destaque positivo também foram para as ações das companhias aéreas, a Azul e a Gol, né, após assinarem um acordo de memorando de entendimento para estudar uma possível fusão das empresas. A gente teve aí a Azul subindo 7% e a Gol também subindo quase 7% na semana. E no ponto destaque negativo, foram as ações da Marfrig, recuaram um pouco mais de 8% na semana, aparentemente sem nenhuma notícia específica, foi muito mais um movimento técnico aí de correção dos preços após uma forte alta que a companhia teve, tá? Olhando para o cenário internacional, a gente teve uma semana de recuperação aí para os índices americanos, o S&P 500 subiu 2,91% na semana, o Nasdaq 2,85%, após a gente ter a divulgação de dados de inflação ao consumidor, o CPI, de dezembro nos Estados Unidos, ele ter vindo abaixo da expectativa, o que ajudou então a reduzir os temores de um cenário de inflação persistente nos Estados Unidos e provocou então, como eu citei anteriormente, a queda das treasuries, né, dos títulos do Tesouro de 10 anos, acabaram fechando a semana ali em 4,63%, tá? Os mercados na China também tiveram uma semana positiva, a gente teve dados de atividade econômica vindo acima da expectativa, como também o PIB do quarto trimestre, produção industrial e vendas do varejo, todos vindo acima da expectativa. Fez então as bolsas na China também fecharem a semana no campo bastante positivo. Voltando para o Brasil, olhando os fundos imobiliários, né, nosso IFIX, ele apresentou queda aí de 1,14 na semana, a gente teve os FIIs de papel integrantes do IFIX tendo desempenho médio de menos 1,25%, e os FIIs de tijolo caíram em torno de 1,15% na semana. Acho que a principal pauta aqui foi com relação ao veto do presidente para a isenção de imposto do CBS e o IBS, né, que é Contribuição sobre Bens e Serviços e Imposto sobre Bens e Serviços. Então, apesar do veto, né, do nosso presidente, a decisão ainda deve seguir para o Congresso, tá, onde, inclusive, ela deve enfrentar grande resistência para ser aprovada. Mas, caso aprovado, ainda terá um período aí de transição para os fundos imobiliários. Então, sendo aprovada, isso provavelmente vai impactar os fundos apenas a partir de 2027, tá? É importante ressaltar que essa medida ela não afeta a isenção dos dividendos pagos aos cotistas dos fundos imobiliários. Então, os dividendos continuam sendo isentos de imposto para a pessoa física, tá? Seguindo, olhando a parte de moedas, bom, a gente teve o dólar fechando a semana basicamente estável contra o real, recuando 0,09% na semana, cotado a R$ 6,11. Já o índice DXY, que representa uma variação do dólar frente a uma cesta de moedas, ele fechou também a semana em leve queda, recuando 0,21%.
E já nas criptomoedas, a gente teve uma semana híbrida, né? O Bitcoin aí teve alta de mais de 11%, superando novamente os 100 mil dólares, aí fechando a quase 105 mil dólares. E o Ethereum teve leve queda e recuou em 70 na semana, fechou cotado a 3.207 dólares. Mas acho que o principal destaque aqui foi, na sexta-feira, o lançamento do meme coin de Donald Trump, né? Então, Donald Trump, às vésperas de tomar posse, ele fez o lançamento de uma meme coin que chegou a ultrapassar aí uma capitalização de mercado de mais de 5 bilhões de dólares em poucas horas, né? Foi realmente um fato bastante marcante aí que a gente teve ao longo de todo o final de semana, tá? Por fim, vou convidar o Matheus Ogata aqui comentar um pouco da curva de juros pra gente. Bom dia, Matheus. Fala aí, bom dia, Gustavão. Bom dia, pessoal. Bom, a gente teve aí uma semana de queda nos DI futuros, né? Finalmente aí mais uma semana de trégua aí nas altas. Apesar disso, a gente viu que mais pro final da semana a gente acabou tendo uma alta, né? E também dentro do Tesouro Direto a gente acabou tendo uma alta dos DI futuros. Vai muito em linha do que o Gustavo falou, né, em relação ao que a gente teve aqui dentro, mas também eu vou destacar em específico tanto os dados de inflação dos Estados Unidos, né, que vieram dentro das expectativas, apesar de que a gente entende que não seria fator suficiente para o Banco Central americano continuar fazendo mais quedas de juros, né? E também junto com isso vem os resultados muito bons dos bancos americanos, né, JP Morgan, Morgan Stanley, que vieram muito acima das expectativas e acabaram trazendo um pouco mais de otimismo por lá. Mas como eu falei, apesar desses dados bons, a gente ainda entende que não vai ter um novo corte de juros aí na próxima reunião do Federal Reserve. Para essa semana a gente continua de olho no IPCA, que vai ser divulgado aqui dentro, com novos sinais aí se a gente vai conseguir frear ou não a inflação. Esses dados vêm com bastante expectativa, justamente porque é o primeiro dado de inflação aí que a gente vai ter com a presidência do Banco Central do Galípolo. E óbvio, né, a reunião ainda não aconteceu, mas vai acontecer no final deste mês que a gente vai acabar ficando de olho.